Olá, pessoas. Todo mundo bem? Depois de uma semana de avaliação, as disciplinas do curso de filosofia à distância da UFPEL, todo mundo aprovado, tudo tranquilo, que coisa boa, né? Então, eu já estive olhando as questões discursivas da avaliação que eu preparei para vocês, e o que eu tenho para falar é que estão com umas respostas bastante satisfatórias, de alta compreensão. E não que vocês não sejam capazes destas respostas, claro que sim, mas em algumas fica bem claro a pesquisa, né? A pesquisa feita para responder ali, mas isso é muito bom, eu vejo como positivo, porque no momento que você pesquisa uma resposta ou algo a ser tratado, você aprende. Isso acontece com todos, mesmo sem a intenção, você aprende. Porque no momento que você pesquisa, no momento que você lê, você alguma coisa sempre fica. Então tem respostas assim muito aprofundadas, coerentes e que ficou assim muito bom, muito satisfatório para mim, tá? Também tem respostas que se percebe que é de conhecimento pessoal, mas com muita coerência, com exemplos muito interessantes. Enfim, né, sobre a avaliação é isso, satisfeita com o resultado obtido até então. É exatamente esse o objetivo das minhas aulas, é que vocês consigam fazer este vínculo com o conhecimento e a prática, tá? De uma sociedade na qual nós estamos inseridos, vivemos nela, uma sociedade plural, complexa, mas que precisamos ser as pessoas, né, que vão disseminar estas ideias, estes conhecimentos adquiridos através dos autores que escrevem e que pensam, né, que são realmente aqueles filósofos, né, que são anos-luz à nossa frente, certamente. Então, com o apoio nestes pensadores, nós buscamos alternativas para o nosso mundo da vida, tá bem? Pessoal, assim, sobre a questão da racionalidade comunicativa, tá? Tal como formulada pelo Habermas, é inseparável, tá? Tal como formulada pelo Habermas, é inseparável de uma leitura crítica da modernidade, tá? Mas, diferentemente dos predecessores do Habermas, especificamente o Horkheimer e o Adorno, o que estes viam a razão assim, moderna como inteiramente corrompida e instrumentalizada, tinham esse diagnóstico, o Habermas, então, propõe uma reconstrução desta modernidade, com base, assim, no seu potencial emancipatório, tá, inacabado, ele diz inacabado, porque segundo Habermas, o projeto da modernidade, inaugurado, assim, com o iluminismo, ele pretendia libertar os seres humanos da dominação e da ignorância por meio de um uso público autônomo da razão, e, no entanto, este projeto foi parcial e contraditório, pois a razão começou a ser monopolizada pelas esferas técnico-científicas e econômicas, e se afastou, então, do seu sentido comunicativo e normativo. O resultado disso tudo foi a fragmentação das esferas de valor, científica, moral e estética, e a colonização do mundo da vida pelo sistema. Então, essa colonização do mundo da vida pelo sistema que o Habermas trata e que nós já trabalhamos em videoaulas anteriores, ela foi assim, não digo bastante, mas foi por várias vezes, por vários de vocês, utilizada nas respostas das questões discursivas da nossa prova. Então, é muito interessante, né, que nós possamos entender o que significa essa colonização
desse mundo da vida, que foi o conceito, inclusive, que nós buscamos trabalhar juntamente com o professor Jovino Pizzi, né? Essa colonização, essa instrumentalização das pessoas pelo próprio sistema, tá? E a proposta do Habermas consiste em reabilitar a modernidade por meio da racionalização comunicativa, isso a gente já entendeu também, né? E isso significa deslocar o centro da razão da lógica instrumental para a lógica, então, do entendimento mútuo entre as pessoas. E essa racionalização não visa o controle ou a eficiência, mas sim a transformação discursiva de consensos legítimos, nos quais os sujeitos se reconhecem mutuamente como agentes morais e racionais. Vejam bem, os sujeitos se reconhecem como agentes morais e racionais. E para o Habermas, a modernidade ela permanece um projeto inacabado, porque ainda não conseguiu institucionalizar plenamente os princípios da comunicação livre e racional no campo da política, da ética e da cultura. Mas isso seria uma tarefa simples? Em uma sociedade como a nossa, por exemplo, né, institucionalizar plenamente os princípios da comunicação livre, sem coerção, uma comunicação racional, né, nestes campos, em especial o campo da política, não é tarefa fácil, não seria assim. Precisamos de muito estudo, de muita aplicabilidade, de muita gente engajada nessa questão, nessa busca, né, por uma sociedade mais justa, mais ética, mais de deliberação de questões sociais, né, entre todos os participantes ou os afetados, entre todos os atores, como diz o Habermas, né, capazes deste diálogo e dessa comunicação racional. Então, a racionalidade comunicativa, ela representa, assim, a possibilidade de superar as patologias da modernidade sem regressão a formas pré-modernas de autoridade ou irracionalidade. Esse termo patologias é utilizado pelo Habermas bastante, bastante vezes, amplamente utilizado pelo Habermas, e esse é um termo que vem da área da medicina, patologias, mas ele pega emprestado esse termo e aplica nas patologias sociais. Inclusive, aqui na UFPEL, eu participo de um grupo de pesquisa, coordenado pelo professor Jovino Pizzi, que tem como nome Observatório de Patologias Sociais. E como Habermas também é um autor no qual nos inspiramos bastante nestas discussões, estas patologias sociais é algo assim frequente, inclusive no nome do grupo de estudos, e nós buscamos entender o que seriam, então, estas patologias sociais, e eu deixo, então, o desafio para vocês também. O que seriam patologias sociais na concepção de vocês? O que pode ser entendido como uma patologia social na sociedade na qual você está imerso? E depois vocês podem me responder lá via mensagem, ou então eu abro um espacinho aqui na videoaula, um fórum para vocês contribuir, discutir com a gente, né? Seria bem interessante, eu deixo aí o desafio, então, para vocês. O que seriam as patologias sociais? Bom, o Habermas diz que a racionalidade comunicativa, ela nos oportuna, né, essa possibilidade de superar estas patologias da modernidade. Bom, mas nós sabemos que estas patologias sociais ultrapassam o período da modernidade, elas estão presentes hoje ainda, né, na era contemporânea. Bom, a aposta do Habermas
A aposta habermasiana é bem otimista, tá? Mas ela é crítica, ela é crítica. Ele acredita na capacidade de aprendizagem moral e política da humanidade. Pô, ele acredita, né? Pô, se todas as pessoas tivessem, então, fizesse uso dessa capacidade de aprendizagem moral e política, seria ótimo. Mas me parece um pouco distante isso, né? Enfim, ele acredita nessa capacidade política da humanidade desde que as condições, vejam só, desde que as condições de comunicação estejam asseguradas e expandidas. Mas quais são essas condições de comunicação? A veracidade das falas, dos atos de fala, né? As pretensões de validez, né? Então, assim, isso exige o fortalecimento das instituições democráticas, a ampliação dessa esfera pública, o respeito à diversidade e a garantia de participação igualitária de todos os sujeitos, de todos os envolvidos nos processos decisórios. Isso acontece aqui conosco? Conosco, Brasil, né? Sociedade brasileira. Bom, portanto, a racionalidade comunicativa, ela oferece não apenas uma crítica à razão instrumental, que nós já vimos, ela é o tempo todo, o Habermas o tempo todo desenvolve essa crítica à razão instrumental, tá? Que os sujeitos não podem ser instrumentalizados. Mas também ela oferece não apenas uma crítica à razão instrumental, mas também uma proposta, tá, normativa para a reconstrução ética da modernidade. E ela visa restaurar a confiança na razão sem cair no racionalismo dogmático, abrindo espaço para uma sociedade mais justa, plural e solidária. Mas, como eu disse para vocês, o Habermas, a teoria do Habermas, ele tem muita crítica, tá? Tem outros autores que leem Habermas, estudam Habermas e constroem uma crítica sobre a própria teoria do Habermas. Enfim, não vou dizer aqui que eles não estejam certos, porque vamos ver um pouquinho nesta linha, você consegue entender o porquê das críticas, tá? Inclusive chegando a dizer que o Habermas é um pouco utópico com relação à teoria da ação comunicativa, porque isso na prática não tem como acontecer. Enfim, as críticas e limitações da teoria habermasiana, embora a teoria da racionalidade comunicativa do Habermas seja amplamente reconhecida por sua sofisticação e influência, ela também tem, no caso, né, ela tem sido objeto de diversas críticas, tanto no campo filosófico quanto nas ciências sociais. E essas críticas incidem sobre os aspectos epistemológicos, normativos e pragmáticos da proposta do Habermas. Uma das principais objeções refere-se à idealização da condição ou das condições do discurso. O Habermas baseia sua ética e sua teoria política, na suposição de que é possível alcançar um consenso racional em condições ideais de fala. No entanto, críticos como o Jung ou a Nancy Fraser, que é uma escritora, uma pensadora, uma filósofa feminista, inclusive, a Nancy Fraser, eles argumentam que essas condições que o Habermas requer para um consenso racional em condições ideais de fala, elas são altamente abstratas, tá? E desconsideram as assimetrias reais de poder, de opressão estrutural e de desigualdade de acesso aos espaços discursivos. Então, é exatamente isso, né? Exatamente isso. Nem todas as pessoas têm as mesmas possibilidades de chegar, então, ao espaço do consenso racional, e muito menos as condições ideais de fala. É isso que a Nancy Fraser e que o Jung estão, que a Jung estão, a Jung, tá? Iris Jung, estão colocando, tá? Em contextos marcados, elas falam, em contextos marcados por exclusão histórica
que é bem o nosso Brasil, né? Por exclusão histórica e dominação cultural. Este é o contexto que nós temos. Mas isso não é a crítica levantada à teoria do Habermas, mas para nós aqui não significa que não possa ser transformado, alterado. Mas para isso precisamos de engajamento, de conhecimento, de pesquisa, de estudos, tá? De intervenções sociais, para chegar a este ponto onde a teoria da ação comunicativa seria, então, aplicada com todo o seu potencial, né, racional. Enfim, a promessa de uma deliberação puramente racional, diz os críticos do Habermas, pode se tornar ilusória ou até mesmo legitimadora do status quo. Outro ponto de crítica provém de perspectivas pós-modernas e hermenêuticas, como a do Lyotard e do Gadamer, que questionam, então, a pretensão de universalidade e de neutralidade do discurso racional proposto por Habermas. E para estes autores, o mundo social é constituído por uma pluralidade de jogos, jogos de linguagem e formas de vida que não podem ser completamente traduzidos para um modelo universalista, tá, de argumentação, que é o que o Habermas vem propondo. Então, o risco, segundo estes autores críticos da teoria do Habermas, é que a racionalidade comunicativa acabe marginalizando vozes dissidentes ou minoritárias, impondo um padrão de racionalidade que não é igualmente acessível a todos os sujeitos. Então, quando nós buscamos, então, aproximar esta fala para a nossa realidade, nós vemos claramente, né, que realmente estariam marginalizando vozes dissidentes ou minoritárias, mas e sem aplicabilidade, uma questão para vocês pensarem, mas mesmo assim, deixando de lado a questão da aplicabilidade ou de se trabalhar politicamente, eticamente, a proposta habermasiana, que os críticos apontam para isso, que poderiam deixar pessoas de fora, né, essas pessoas minoritárias, esses grupos minoritários ou marginalizados, sei lá, ficariam de fora, muita gente ia ficar de fora desse consenso, né, desse entendimento mútuo proposto pelo Habermas, mas aí eu pergunto, deixando de fora essa teoria do Habermas, em questão, em se falando de sociedade brasileira, haveria as pessoas, esses grupos minoritários, ou então essas pessoas que são marginalizadas, elas fazem parte das decisões? Nós fazemos parte das decisões, das decisões políticas, das decisões éticas? Nós fazemos parte? Não seríamos também excluídos destas decisões? Tá, mas o caso é que, quando nós estamos falando da teoria do Habermas, ele propõe essa participação dos envolvidos e essa busca por um consenso pelo reconhecimento mútuo até entre sujeitos, tá? Ok, mas o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo sem falar nesta questão da teoria da ação comunicativa, existem pessoas que são excluídas das decisões, dos processos, tá? Então, é melhor a gente tentar essa alternativa habermasiana de se pensar novamente estas questões sociais, que envolve todas as pessoas, né? E quando as pessoas não são, como é que eu vou dizer assim, não têm essa capacidade cognitiva de participar dessas discussões, né, de entendimento mútuo, de consenso racional, de ação comunicativa, pois é, ficam excluídas, ficam de fora, mesmo sendo de interesse, muitas vezes, também delas.
Gente, mas o que que nós podemos fazer nesse sentido? Nós podemos ter aquelas pessoas dotadas de capacidade linguística e racional para trazer para a discussão, que possam representar, então, estes grupos que não têm, não possuem essas condições, mas que as discussões sociais são de interesse deles também. Se eles forem representados por pessoas, né, com capacidade cognitiva e linguística, eles estarão, em sim, participando também destas decisões. Isso é um parênteses, porque isso aqui é Mari mesmo falando, tá? Na minha reflexão aqui sobre essa questão dos críticos dizerem que a teoria do Habermas deixa... tem pessoas, tem sujeitos que ficam excluídos, tá? Bom, voltando então, o risco, então, segundo esses críticos do Habermas, é que a racionalidade comunicativa, então, acabe marginalizando vozes dissidentes ou minoritárias, impondo um padrão de racionalidade, como eu já havia dito, que não é igual para todos os sujeitos, tá? Além disso, há críticas no campo da sociologia crítica, que apontam para uma possível ingenuidade do Habermas em relação à capacidade do discurso público, de resistir às pressões sistêmicas, a crescente mercantilização da esfera pública, a concentração midiática e a profissionalização da política. Vejam bem, a profissionalização da política colocam em xeque, então, a possibilidade de uma deliberação democrática, autêntica, participativa. Isso é a pura verdade, realmente é isso, tá? Colocam mesmo. Autores como Bourdieu, como Luhmann, questionam também se a comunicação orientada ao entendimento pode realmente funcionar em larga escala, em sociedades complexas e funcionalmente diferenciadas. E aqui, nesse caso, nós, sociedade brasileira, nos incluímos. Sociedade complexa, diversa, né? Então, assim, será que a comunicação orientada ao entendimento pode realmente funcionar numa sociedade como a nossa? Pode funcionar em larga escala ou só em pequenas discussões, como foi exemplificado por inúmeros de vocês nas questões discursivas lá da nossa prova? Os exemplos que me foram dados foram muitos voltados a pequenas discussões, tá? E em se falando em sociedade brasileira, essa teoria da ação comunicativa daria suporte em larga escala a essas complexidades da nossa sociedade? É nesse sentido que autores como Luhmann, por exemplo, eles se questionam. Daria conta? Seria possível? Haveria uma forma de que as pessoas viessem a realmente encontrar este consenso proposto pelo Habermas, esta interação, essa intersubjetividade linguística mediada pela linguagem, voltada assim à validez, à pretensão de validez, à veracidade dos atos de fala destes envolvidos? Ou teríamos que jogar sempre para uma racionalidade estratégica por não se alcançar estes consensos? Bom, em resposta às críticas, o Habermas, ele vem refinando, então, essa sua teoria. Isso vocês podem observar já nessa última obra dele, que eu falei para vocês, que foi publicada no Brasil o ano passado, 2024, tá? Que é a História da Filosofia, parece que é. Então, assim, ele vem reconhecendo a necessidade de uma esfera pública plural, multicultural e sensível a estas desigualdades. Com isso, ele vai tentar inserir essas pessoas que os críticos estão dizendo que ele deixa de fora, ele vai buscar, então, repensar, né, estas questões. E a defesa, ele continua defendendo, então, esse pluralismo deliberativo, e a sua abertura ao diálogo com outras tradições filosóficas demonstram
a vitalidade e a adaptabilidade da sua proposta teórica. Enfim, por hoje é só. Nos encontramos na próxima semana. Tudo de bom para vocês. Um abraço.